A história começa em um local de construção abandonado, no meio da noite. Vemos nosso protagonista, Zan, cercado por um grupo de pessoas malignas, armadas com armas perigosas, enquanto está pendurado em uma gaiola cheia de zumbis ansiosos para devorá-lo. Uma mulher, observando a cena, pergunta a Zan se a vida ainda tem algum sentido para ele, já que todos os seus amigos estão mortos. Enquanto faz essa pergunta, o suor frio escorre pelo rosto de Zan, que se lembra dos bons momentos que teve com seus amigos no passado. Ele pensa consigo mesmo: é tudo culpa minha que vocês tenham acabado assim. Com o coração pesado, lamenta como as coisas aconteceram. Enfurecido, Lan grita para a mulher malvada que ela merece uma morte miserável e que é inconcebível que alguém possa fazer algo assim a outros seres humanos. A mulher, com um sorriso de satisfação, se agarra a um homem de boa aparência e comenta, como se estivesse se divertindo: você está com raiva de mim novamente, Zan? O homem ao lado dela sugere torturá-lo lentamente para que ela possa descarregar sua raiva nele por ter uma boca tão suja. O homem então agradece a Zan pelos suprimentos que ele e seus comparsas conseguiram roubar, dizendo que, graças a eles, poderão viver confortavelmente por mais alguns meses. Enquanto o homem fala, ele clica em um botão, Zan cai com força no chão, dentro da gaiola. Imediatamente, os zumbis famintos são alertados pela presença de Zan e correm em sua direção. Eles o alcançam e começam a devorá-lo vivo. Zan, em meio à dor extrema, sangrando e sendo dilacerado pelos zumbis, pensa consigo mesmo: se eu tivesse outra chance de viver novamente, faria tudo diferente e os faria pagar pelo que fizeram comigo e com meus amigos. No entanto, ao perder a consciência, Zan acorda de repente, sem entender o que está acontecendo. Ele é chamado pela mesma mulher malvada que o traiu em sua vida anterior. Ela grita com ele, reclamando que ele não colocou o nome dela na escritura da casa. Zan, confuso, pensa consigo mesmo: será que eu renasci antes do apocalipse? Será que me deram uma segunda chance para refazer minha vida? Enquanto tenta entender a situação, Lan relembra como, em sua vida anterior, foi enganado por Kijin, que roubou a herança deixada por seus pais e o deixou sem teto, obrigando-o a dormir nas ruas durante um inverno rigoroso. Mais tarde, uma catástrofe global ocorreu, transformando a maioria das pessoas em zumbis e mergulhando o mundo no caos. Com a ajuda de amigos, Zan conseguiu sobreviver e construiu uma zona segura para resistir ao apocalipse, até que fosse seguro andar pelo mundo novamente. No entanto, ele jamais poderia imaginar que a mulher que fingia ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio era, na verdade, uma traidora. Kijin permitiu que o inimigo entrasse, destruindo Zan e seus amigos. Voltando ao presente, Kijin está na casa de Zan, gritando com ele e exigindo 400,1, nem um centavo a menos. Com uma expressão séria, Lan permanece em silêncio, apenas observando-a, furiosa. Kijin pergunta se ele a ouviu, mas Zan, sabendo que não pode agir impulsivamente agora, decide esperar o momento certo. Finalmente, ele interrompe a discussão, dizendo: tudo bem, já entendi. Agora, vá embora. Ele a empurra em direção à porta, o que a choca um pouco. Kijin pensa consigo mesma: quando foi que Zan se tornou tão assertivo? Não era ele o meu lacaio antes? Zan fecha a porta e, ao se virar, olha para o relógio e pensa consigo mesmo: preciso me preparar para o apocalipse iminente, que ocorrerá em um mês. Se eu não fizer isso, o mesmo que aconteceu da última vez se repetirá. De repente, um alerta do sistema aparece em sua mente, indicando que o sistema do apocalipse está ativo. Ele vê várias missões do sistema, uma delas exigindo que ele possua um pedaço de terra para ganhar 10 pontos como recompensa. Surpreso, Zan pergunta: para que esses pontos podem ser usados? Ao explorar o sistema, ele descobre que há uma loja onde diferentes tipos de itens podem ser comprados com os pontos do sistema que ele ganhará ao completar as missões. Lembrando de sua vida anterior, Zan pensa em como economizava cada centavo que recebia, mas agora, com essa segunda chance, ele sabe que precisará ser mais esperto, mais rápido e mais implacável para sobreviver e proteger aqueles que ama. Para pagar o preço pela mulher malvada, o prota fica desnutrido. Ele pega o telefone e recebe uma mensagem dizendo: você está cheio. Ele pensa consigo mesmo que, em um mês, os zumbis estarão por toda parte.
Portanto, ele deve comer bem até lá. Eles vão para um prédio de aparência luxuosa, onde vemos uma refeição elegante na mesa do prota. Ele se pergunta se aquele é o famoso restaurante com 3 estrelas Michelin. Curioso, ele prova uma carne de porco refogada que custa 3.001, enquanto coloca a comida na boca. A expressão no rosto dele se transforma em pura felicidade após experimentar a comida, e ele exclama que está incrivelmente deliciosa. Vemos que Denek está saboreando sua refeição como um porco, mas é surpreendido por uma mensagem em seu telefone enquanto ainda está comendo. Ele está sendo chamado pela amiga da mulher malvada e pensa se aquela manipuladora chorou para a amiga novamente. Suspirando ao ver o nome no telefone, ele se prepara para atendê-la. A amiga, furiosa com o prota por tratá-la daquela forma, diz que só queria que ele provasse seu amor por ela. Ela também afirma: se você não pode me dar bens, como pode dizer que me ama? Ela comenta que Kaijin estava apenas testando o prota, e que ele falhou miseravelmente, mas se ele trouxer 1 milhão em dinheiro até o fim do dia, ela poderá ajudá-lo a reconquistá-la. O prota se enfurece e responde: quem você pensa que é para me testar desse jeito? Você precisa ir embora. A amiga tenta responder, mas o prota encerra a ligação antes que ela possa falar. O prota se recosta no sofá e pensa consigo mesmo que construirá a fortaleza mais forte dessa terra, onde ninguém ousará se aproximar. Além disso, ele está tornando a fortaleza defensiva, localizada próxima a uma fonte de água e a uma floresta, garantindo que não fique sem água tão facilmente. Em seguida, a cena muda para um salão cheio de pessoas caminhando, onde o prota é recebido por uma mulher que pergunta o que ele está procurando. O prota tenta responder, mas é interrompido por um homem que descobrimos ser o gerente imobiliário do local. O gerente pede à mulher que ajude os outros a mover as caixas para os fundos, pois há muito papel higiênico que precisa ser retirado. A mulher tenta responder, mas é interrompida novamente. Com um tom irritado, o gerente pergunta se ela se esqueceu de quem lhe ensinou tudo nesse campo de trabalho, e manda que ela vá para os fundos ajudar. O gerente se vira para o prota e diz que um perdedor falido, vestido com roupas baratas, não pode nem pagar por um banheiro, quanto mais por uma casa para morar. Com uma expressão sombria e irritada, o prota pergunta ao gerente se ele está desprezando as pessoas ou se é apenas uma pessoa má. O gerente imobiliário responde que despreza cachorros como ele e afirma que, se o prota conseguir comprar um banheiro, ele fará uma transmissão ao vivo comendo merda. John, por sua vez, diz ao gerente que vai encontrar algumas bem frescas, quentes e fumegantes para ele comer mais tarde. John volta ao trabalho e diz à funcionária que não está ali para comprar uma casa, mas para comprar um terreno para si mesmo, e diz isso com uma expressão confiante. O gerente e a funcionária não acreditam no que ouvem quando John saca um cartão de pagamento preto. O suor frio escorre pelo rosto de ambos, e todos os clientes no edifício ficam chocados. Inacreditavelmente, perguntam o que o prota quer dizer com comprar terras, e se ele sabe quanto dinheiro é necessário para adquirir um pedaço de terra. Outro cliente comenta que nunca viu alguém comprar um terreno tão facilmente. Eles exclamam que o prota deve ser muito rico para comprar um terreno tão caro. A funcionária ainda não acredita no que vê e pede ao prota que a siga, prometendo-lhe a melhor apresentação detalhada disponível. Com uma expressão irritada, o gerente diz que todos sabem se gabar, mas duvida que o prota consiga pagar por um terreno tão caro. O prota se senta em uma cadeira fornecida pela funcionária, que explica quais terrenos estão disponíveis no momento. No entanto, o prota diz que não há necessidade de tanta análise, ele apenas precisa explicar que tipo de requisitos deseja para a sua terra, e ela deverá procurar o terreno que atenda às suas exigências. John, então, começa a explicar melhor seus requisitos, como a proximidade de montanhas e água. Para garantir uma fonte de água, ele também especifica que o local precisa ter transporte conveniente e grandes edifícios no topo. A funcionária pensa bastante antes de responder, mas é interrompida pelo gerente da imobiliária. Ele menciona que há um terreno no Distrito Leste que atende às exigências do prota. A funcionária pergunta, surpresa, por que ele sugere o Distrito Leste, já que ainda há projetos de fábricas inacabados lá. Eles não podem vender esse terreno para um cliente. O gerente da imobiliária fica furioso e diz que as exigências desse perdedor falido são ultrajantes e que ele não está aqui para comprar um terreno caro, mas para causar problemas.
Prota fica surpreso ao saber que há um pedaço de terra que atende às suas necessidades e pede confirmação à funcionária. Ela confirma, mas explica que há projetos de fábricas inacabados porque o líder da equipe de construção fugiu e não há ninguém para terminar o trabalho a tempo. Prota pensa que esse é um ótimo local porque atende a todos os seus requisitos. Além disso, ele menciona que, se colocar arame farpado, será fácil defendê-lo, e as fábricas inacabadas também pouparão muito dinheiro. Prota informa a funcionária que ficará com esse pedaço de terra e que gostaria de fazer um contrato agora para poder pagar imediatamente. A funcionária pega os papéis de volta de Prota e, em um tom assustado, pede desculpas por oferecer algo assim. No entanto, após ouvir a resposta dele, ela fica com uma expressão de choque no rosto e pergunta a Prota se ele realmente planeja comprar um terreno com projetos inacabados. Prota confirma e diz que alguém está esperando para comer cocô fresco mais tarde, então eles devem se apressar com o contrato e o pagamento da entrada. Enquanto o gerente da imobiliária está suando frio, vemos o gerente segurando um recibo e dizendo que isso é impossível. Ele ainda diz, com espanto, que Prota realmente pagou uma entrada de 300 mil e questiona como alguém pode comprar um terreno tão caro com projetos inacabados. Prota explica ao gerente da imobiliária que ele ainda não consegue acreditar no que vê, que fez o pagamento da entrada e que cabe a ele se apresentar na frente da câmera. Portanto, ele deveria aproveitar, já que Prota está se afastando. Outros clientes dizem ao gerente da imobiliária que ligaram a transmissão ao vivo e que ele precisa se apressar. Outro cliente acrescenta que seu estômago não está bom, mas promete que estará fresco para ele. Prota pensa consigo mesmo que gastou todo o dinheiro da noiva para comprar aquele pedaço de terra, mas agora precisa descobrir como conseguir dinheiro para estocar suprimentos para si mesmo. Enquanto Prota pensa, um homem gordo passa por ele e se pergunta se aquele era, de fato, Prota. O homem gordo continua até seu destino, mas fica surpreso ao ver o gerente da imobiliária sendo forçado a comer cocô depois de fazer um acordo com Prota. O gerente, em estado de choque, protesta que não quer comer cocô, mas as pessoas o ignoram e continuam colocando o cocô em sua boca. O homem gordo, agora irritado, exclama sobre o que está acontecendo na sua ausência. Em seguida, passamos para a mulher má, que está fazendo as unhas meticulosamente. Ela recebe uma ligação do homem gordo, que a cumprimenta e pergunta se ela se lembra dele. O homem gordo a interrompe, perguntando se ela sabia que Prota foi à empresa imobiliária para comprar um terreno caro. A mulher malvada fica irritada e pergunta como um perdedor falido como Prota poderia comprar algo tão caro. O homem gordo explica que a entrada foi de 300 mil, então ele deve ter usado o dinheiro da noiva. A mulher malvada fica ainda mais irritada, dizendo que Prota poderia ter usado o dinheiro dela, mas o homem gordo acalma-a, dizendo que ela precisa descobrir o que está acontecendo com ele. A mulher má diz que vai expor a razão online por ele ter usado seu dinheiro e por ter feito isso pelas costas dela. Em seguida, voltamos a Prota, que pensa consigo mesmo que, para comprar suprimentos e construir uma base, é necessário muito dinheiro e ele não sabe onde conseguir essa quantia. Quando está sem dinheiro, de repente, há uma batida forte na porta, surpreendendo Prota. Afinal, era a mulher má com sua amiga. Prota pergunta o que elas estão fazendo ali, mas a mulher má interrompe, acusando de gastar o dinheiro dela pelas costas. Prota fica atônito e pergunta o que ela quer dizer, mas a mulher malvada insiste que sabe tudo, inclusive como ele usou o dinheiro da noiva para comprar um pedaço de terra. E como o dinheiro era dela, a terra agora pertence a ela. Prota fica furioso. Ele pergunta se ela ficou louca de repente. Explica que tem muito dinheiro e lhe dá um tapa com uma pilha de dinheiro, enquanto a mulher má observa incrédula. Zan deixa claro que nunca lhe dará nada e pergunta se ela é burra por saber que ela tem um caso com um homem gordo há muito tempo. A mulher má começa a suar frio, perguntando como Zan descobriu o caso. Sua amiga entra em cena, dizendo que é apenas um mal-entendido entre um casal e que eles precisam ter calma. Zan interrompe afirmando que não há mal-entendido e que uma mulher traidora como ela não é sua namorada. Ele diz a ela para voltar para o homem gordo. Irritado com a presença dela, Zan bate a porta na cara delas. A mulher má, deixada do lado de fora, pensa consigo mesma sobre como Jean sabe do caso, já que eles foram muito discretos ao reservar os quartos.
A mulher má e sua amiga começam a sair, mas a amiga pergunta se Zan falou a verdade sobre o caso com o homem gordo e por que ela não mencionou isso antes de confrontar Zan. A mulher má usa a desculpa de que elas só reservaram um quarto algumas vezes. A amiga, preocupada com o fato de tudo ter saído do controle, sugere que elas voltem e elaborem um plano para lidar com Zan. A mulher má concorda, dizendo que essa é a única coisa que podem fazer no momento. No entanto, a amiga pensa consigo mesma que, já que a mulher má fez besteira com Zan, agora ela tem a chance de reivindicar Zan para si. Afinal, elas são boas irmãs, mas ela não está se segurando. Em seguida, voltamos para o local de construção onde Zan comprou o terreno. Zan está perguntando a um homem de meia-idade quanto tempo as reformas levarão para serem concluídas. O homem de meia-idade, claramente perplexo, pergunta a Zan que tipo de força ele ofendeu para exigir reformas tão extensas. Zan explica que ele não precisa saber e que fazer muitas perguntas não ajuda em nada. Ele então pergunta sobre o custo para concluir o trabalho em um mês. O homem de meia-idade tenta explicar que é impossível terminar em um mês, mas é interrompido por Zan, que diz que, se ele não quiser fazer isso, encontrará alguém que o faça. O homem de meia-idade concorda com relutância, mas esclarece que sua preocupação não é o prazo, mas o custo que precisará ser pago. Zan pergunta qual será o preço e o homem de meia-idade explica que, como a construção precisa ser acelerada e a intensidade do trabalho aumentará, o custo precisará ser de pelo menos esse valor. Zan, surpreso, pergunta se 20 milhões de dólares são suficientes. O homem de meia-idade confirma que sim e acrescenta que Zan precisa pagar um depósito de 5 milhões antes de começar a construção. Zan diz que transferirá o dinheiro em uma semana e os instrui a se apressarem com a construção. O homem de meia-idade tenta responder, mas é interrompido por Zan, que acrescenta que, se o depósito não for pago, o terreno será dele, portanto, o homem não deve se preocupar com o pagamento. O homem de meia-idade concorda e aceita os termos de Zan. De repente, a amiga da mulher má chama por Zan. Ele se vira com uma expressão confusa no rosto. A amiga se agarra ao braço de Zan e pergunta o que ele está fazendo ali. Enquanto a amiga da mulher má se agarra a Zan inocentemente, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Zan olha para ela com raiva e se lembra de que foi ela quem persuadiu a mulher má a roubá-lo dos bens de sua família em sua vida passada. Ele jurou pagar a ela o dobro da miséria que sofreu. Com o rosto ainda cheio de raiva, a amiga, por outro lado, ainda estava perguntando o que ele estava fazendo ali, enquanto tentava se comportar como uma boa moça. Ela lhe perguntou se aquele era o terreno que ele havia comprado e elogiou a paisagem, chamando-a de um lugar muito bonito. Em seguida, perguntou se ele planejava construir ali, enquanto apertava desesperadamente seus seios contra os braços dele. Zan se afastou e disse que o que ele estava construindo não tinha nada a ver com ela. A garota ficou completamente chocada com as ações dele. Ela não achava que um perdedor patético teria a capacidade de afastar uma garota como ela. Ela se perguntou o que estava acontecendo e não entendia por que Zan estava agindo de forma tão estranha naquele dia. Em circunstâncias normais, o simples toque na mão dela faria Corari seu coração disparar, mas agora ele estava completamente irritado com a presença dela. Mesmo depois de acariciar deliberadamente suas mãos, ele ainda não tinha nenhuma reação em relação a ela, enquanto ela estava irritada e nervosa. Zan foi conversar com os trabalhadores da construção civil e lhes disse que os portões precisavam ser ampliados. A amiga da garota maluca o chamou, mas ele simplesmente a ignorou, como se fosse um pedaço de lixo. Como ele havia terminado com Kazuin, a amiga não queria perder a oportunidade de tomar Zan para si. Ela viu isso como uma chance de ouro para que o terreno fosse dela. Ela cerrou os dentes e agarrou a mão em desespero, pensando em como fazer as coisas funcionarem a seu favor. De volta à casa de Zan, ele se sentou em seu sofá com os documentos do terreno recém-comprado sobre a mesa. Ele disse que havia penhorado a casa para o banco, mas isso só lhe rendeu 3 milhões, o que não era suficiente para a primeira fase da construção. Ele precisava descobrir como conseguir mais dinheiro para seus bolsos falidos. Com um olhar sério no rosto, ele pensou que, como o apocalipse estava chegando, não importaria se ele vendesse a casa várias vezes. Então, concluiu que faria exatamente isso.
De repente, Zhang ouviu batidas fortes na porta e uma voz gritando para que ele abrisse. Enquanto caminhava para abrir a porta, ele disse que a voz era de seu vizinho do andar de baixo, o vovô Lai. O homem velho e frágil era um incômodo que tinha algum dinheiro e era dono do primeiro e do segundo andares do prédio onde Zhang morava. Lai também queria comprar o terceiro andar de Zhang, mas a casa era para ser seu lar matrimonial, por isso ele não queria vendê-la. Quando Zhang agarrou a maçaneta da porta, disse que o velho estava sempre causando tumulto, jogando tinta, despejando lixo, colocando coroas de flores fúnebres e arrombando as fechaduras. Ele abriu a porta e o vovô Lai imediatamente o acusou de ter ido a uma boate na noite anterior. Zhang gritou de volta para o homem e perguntou se ele já havia terminado com suas palhaçadas. Ele disse ao homem que tinha ido para a cama antes das 10 da noite passada, portanto, não havia como ele ter ido à boate. Lai disse que não se importava e que tinha ouvido alguma coisa, mas Zhang interrompeu e disse ao idoso que parasse com suas irritantes divagações. Ele estava farto de Lai e de suas manobras malucas. Já que o velho queria a casa, Zhang disse que a venderia para ele. O idoso ficou completamente atônito e perguntou a Zhang se ele estava realmente falando sério. Zhang olhou para o velho com desprezo e disse que a venderia com uma condição. Lai perguntou qual era. Zhang disse ao idoso que sua nova casa não ficaria pronta antes de 6 meses. Portanto, ele precisava ficar lá por esse período. Antes disso, o idoso teria que lhe pagar um total de 5 milhões pela casa de uma só vez. Com isso, Zhang conseguiria pagar o empréstimo de sua nova casa. Lai estava prestes a responder, mas Zhang interrompeu e disse que, se ele não concordasse, enquanto fechava lentamente a porta. Lai parou a porta, empurrou a cabeça para dentro e disse nervosamente que eles teriam que assinar um contrato para evitar arrependimentos. Zhang parecia muito irritado ao olhar para o velho e lhe disse que o contrato não seria um problema. Afinal, com a chegada de uma praga em um mês, Zhang havia conseguido enganar o velho tolo. Ele fechou a porta e amaldiçoou o velho, dizendo para ele ficar em sua casa e esperar para conhecê-lo melhor. Zhang começou a examinar seu telefone, calculando os 5 milhões do idoso junto com os 3 milhões do empréstimo, totalizando 8 milhões. O sistema apareceu e mostrou que ele havia concluído a primeira tarefa de possuir um pedaço de terra. Com isso, ele reivindicou a recompensa do sistema. No dia seguinte, ele foi à cidade para concluir a próxima tarefa, que era comprar suprimentos para um ano. Ele passou rapidamente pelo shopping center, coletando muitos itens que poderiam ser úteis para ele. As pessoas de lá achavam que ele era maluco e algumas até diziam que o garoto tolo deveria ser evitado. Todos ficaram parados e observaram enquanto ele enchia vários carrinhos com suprimentos que durariam um ano. Eles não entendiam o que ele iria fazer com todas aquelas coisas, e alguns até o chamaram de idiota patético que acreditava em rumores do dia do juízo final. Zhang não se incomodou com os comentários porque já sabia o que estava por vir. Quando ele reuniu todos os itens, a tarefa foi concluída e o sistema recompensou com 10 pontos. Ao dar uma olhada na loja do sistema, ele pensou em como o aprimoramento de atributos seria útil durante o apocalipse, mas estava muito falido para isso. A caixa de suprimentos do protagonista era a melhor coisa para ele obter com seus 10 pontos. Zhang estava com uma expressão animada. Zhang decidiu comprar a caixa de suprimentos do protagonista e expandir sua vantagem. Imediatamente, ele fez a compra e seus 10 pontos foram deduzidos. A caixa de suprimentos apareceu com um símbolo de infinito na parte superior e pontos de interrogação ao redor. Quando a caixa foi desbloqueada, o sistema informou que ele havia recebido um anel espacial de nível 1. O anel tinha um enorme espaço de 500 metros cúbicos, e o tempo no espaço era estático. Zhang sabia que o primeiro item que receberia seria um item dourado com propriedades que mantinham os alimentos frescos, sem estragar. Ele ficou feliz com essa informação porque ele mesmo não sabia cozinhar. Depois disso, o sistema exibiu sua próxima tarefa, obter suprimentos para 10 anos, com uma recompensa de 20 pontos. Quando isso aconteceu, o gerente da loja saiu com alguns guardas e perguntou quem estava causando problemas em sua loja. O gerente parecia um vira-lata sarnento quando pediu a Zhang que se identificasse. Zhang reconheceu o gerente como Yang, um colega de classe do ensino médio e um lacaio idiota do valentão da escola.
Yang sempre gostou de intimidar os mais fracos, mas não conseguia enfrentar os mais fortes. No passado, Yang e alguns outros idiotas haviam intimidado Zhang e lhe pediram uma taxa de proteção. Zhang os mandou embora e disse que Shen deveria buscar o dinheiro se quisesse. Zhang ficou surpreso ao encontrar o mesmo cabeçadura na loja, muito menos como gerente. Yang exigiu que Zhang devolvesse todos os itens que havia colocado no carrinho. Zhang zombou dele por ainda intimidar pessoas fracas e agir como um covarde diante de pessoas mais fortes. Zhang disse a Yang que estava ali para fazer uma compra e perguntou se era assim que a loja tratava seus clientes. Yang achou que Zhang era louco por ter dito que iria comprar todos aqueles itens. Ele exigiu que Zhang pagasse imediatamente ou seria maltratado. Uma hora depois, todos os itens foram escaneados e o caixa imprimiu o total. Quando Yang informou o preço total a Zhang, entregou o terminal de pagamento e gritou para que ele pagasse imediatamente, com um brilho de confiança nos olhos. Zhang passou o cartão e a transferência foi bem-sucedida, mas Yang não parecia muito feliz com isso. Enquanto se afastava com seus guardas, Zhang o chamou de volta. Yang, já bastante irritado, perguntou a Zhang o que ele queria. Zhang lhe disse para pedir desculpas por seu comportamento rude, caso contrário, ele devolveria todos os produtos que acabará de comprar. O gerente da loja se sentiu insultado e disse a Zhang para não abusar da sorte. Mas outros clientes o interromperam e disseram para ele se desculpar. Disseram ao cabeçadura que um pedido de desculpas não era grande coisa e que, se ele não o fizesse, não deixariam o caso passar. Um deles começou a gravar e estava pronto para fazer de Zhang um famoso pedaço de merda. Zhang disse novamente para se desculpar e, se Yang se desculpasse, ele compraria 10 vezes a quantidade de itens que já havia comprado. Yang não acreditou nas palavras de Zhang, então Zhang lhe disse para trazer a máquina de cartões para que ele pudesse mostrar seu saldo. Yang passou seu cartão na máquina e ficou chocado ao ver que Zhang tinha mais de 7 milhões, uma quantia que ele nunca havia alcançado em sua vida miserável. Mais uma vez, Zhang pediu a Yang para se desculpar. Sem escolha, Yang se curvou como um camponês e pediu desculpas. Zhang lhe deu um tapinha na cabeça e lhe disse para não ser tão imprudente no futuro e deixar espaço para os outros. Yang tinha uma expressão totalmente derrotada no rosto, mas não podia retalhar, pois isso só lhe traria mais problemas. Ele perguntou a Zhang o que ele estava fazendo com todas as coisas que comprou, e Zhang disse que estava planejando um grande evento. Yang comentou que o estoque do supermercado não seria suficiente para seu empreendimento e que ele precisava de um atacadista. Zhang virou a cabeça e perguntou a Yang se ele conhecia algum atacadista, já que trabalhava na loja. Surpreendentemente, o atacadista que ele conhecia era Shen, o valentão idiota que sempre extorquia Zhang na escola. Yang ligou rapidamente para Shen e lhe disse que havia encontrado um grande cliente. Zhang parecia desapontado com o fato de Yang ainda ser o escravo de Shen. Zhang se perguntou quanto dinheiro ele e Shen poderiam ter obtido com a renda do supermercado. Depois disso, Zhang e Yang foram para um depósito. Um carro de luxo entrou rapidamente, quase transformando Yang em um cadáver. Zhang estava irritado com a arrogância do motorista. Shen saiu do carro fumando um cigarro e soltando nuvens de fumaça no ar. Yang apresentou Shen a Zhang e perguntou se Zhang se lembrava dele da época do ensino médio. Shen demonstrou que estava tão entupido com a fumaça que fez Yang repetir a pergunta. Finalmente, Shen disse que se lembrava de Zhang e soprou fumaça em seu rosto, chamando de cara com um pouco de coragem. Shen puxou o cordão do capuz de Zhang e o chamou de marca de grife falsa, dizendo que odiava pessoas que fingiam ser ricas quando não eram. Zhang respondeu que não sabia se era uma marca de grife, mas que havia comprado em uma loja qualquer. Shen agarrou a cabeça de Yang e gritou com ele por trazer um cliente tão inútil. Ele disse a Yang que seu tempo tinha sido desperdiçado com a presença de Zhang e lhe deu um chute. Yang tentou explicar que seu cliente era realmente importante, mas Shen não acreditou. Ele alegou que podia distinguir quem era rico e quem não era, pois estava no negócio há muitos anos. Era óbvio que seus olhos e cérebro estavam entupidos por causa de seus cigarros ruins. Zhang sentiu que sua aura não estava funcionando e disse que não podia ter intimidade com analfabetos como Shen que desprezavam as pessoas. Shen agarrou Zhang pelo colarinho e lhe disse para repetir o que acabará de dizer. Zhang não se intimidou e repetiu,
dizendo que menosprezava as pessoas, mas Shen focou na parte em que foi chamado de analfabeto. Zhang percebeu que Shen não se importava com o menosprezo, mas odiava ser chamado de analfabeto, porque ele realmente era um analfabeto. Shen chutou Ig para o lado como se fosse uma lata de lixo e mandou-o calar a boca. Em seguida, ameaçou Zhang dizendo que não sairia do local se ele não comprasse um caminhão de mercadorias. Zhang pegou seu telefone e disse ao valentão idiota para parar de puxar seu colarinho e mostrar a conta para o pagamento. Segundos depois, ele transferiu 1 milhão para Shen, que ficou surpreso ao ver tal quantia de dinheiro e parecia perplexo ao ler os detalhes da transferência em seu telefone. Zhang disse que não havia outro motivo para estar ali, além de comprar mercadorias no valor de 50 milhões. Ele então disse a Shen para carregar o caminhão com o restante e que pagaria o saldo quando as mercadorias estivessem prontas. Shen perguntou que tipo de produtos Zhang queria e ele respondeu dizendo que era arroz, sal e basicamente qualquer coisa comestível ou potável, ele queria tudo. Zhang, com um sorriso malicioso no rosto, disse a Shen que o seguisse. Shen, sem saber, planejava dar a Zhang um lote de alimentos quase vencidos. Eles entraram no armazém, que estava cheio de barris e caixas com diferentes tipos de suprimentos. Shen ofereceu um desconto de 10% se Zhang levasse o lote inteiro, mostrando que estava disposto a se rebaixar para se livrar das mercadorias. Zhang disse que isso dependeria da qualidade das mercadorias. Enquanto caminhava em direção aos caixotes, ele encontrou uma caixa, pegou um saco marrom e começou a analisar o item, observando atentamente. Zhang informou a Shen que tudo estava quase vencido, exceto pela camada mais externa. Chamou Shen de homem astuto por tentar enganá-lo dessa forma. Shen ficou surpreso por Zhang ter descoberto isso e então ofereceu um desconto de 50%. Zhang disse que não havia necessidade, pois estava usando 5 milhões para comprar produtos da melhor qualidade e tinha outros planos para os produtos quase vencidos. Shen se perguntou por que alguém compraria tantos produtos quase vencidos. Zhang aceitou as mercadorias com o desconto de 50%, mas o pagamento seria feito em 1 mês. Shen perguntou o que aconteceria se as mercadorias não fossem pagas, e Zhang garantiu que hipotecaria sua casa se isso acontecesse. Shen perguntou a Zhang qual era seu canal e Zhang respondeu que o canal era ele mesmo. Zhang disse que até os produtos vencidos valeriam uma fortuna em poucos dias, enquanto batia no ombro de Shen. Um suor frio escorreu pelo rosto de Shen, e parecia que ele já tinha se assustado. Com uma voz trêmula, ele perguntou a Zhang o que ele queria dizer, mas Zhang pediu para ele parar de fazer perguntas e simplesmente entregar a mercadoria. Zhang mencionou que enviaria o endereço mais tarde. De repente, Shen recebeu uma ligação, e a voz ao telefone perguntou se ele estava vendendo sua casa de segunda mão. Ao sair para atender a ligação, Shen disse a Yang que tinha outros assuntos a tratar e que deveria cuidar da comida. Depois, ele saiu do armazém com Yang, que havia sido um completo incômodo. Yang perguntou a Shen se ele havia enganado Zhang, mas Shen se perguntou como Zhang estava se saindo tão bem, já que sua família não tinha nada de especial. Zhang voltou para casa e encontrou o avô deitado. Ele lhe deu uma sacola cheia de dinheiro como depósito. O velho aceitou a condição de deixar a casa em 3 meses e pediu para assinar o contrato imediatamente. Zhang apenas olhou para o velho tolo e comentou que ele nem sequer havia inspecionado a casa antes de fazer o depósito. O velho estava tão desesperado para conseguir a casa que Zhang questionou o motivo de tanta pressa. O avô, com um olhar triste, explicou que sua neta precisava ser transferida de escola, então eles precisavam urgentemente da casa para morar. Ele havia procurado na região, mas somente a casa de Zhang estava à venda, e implorou para que Zhang não desistisse do acordo. Zhang chamou a atenção para a honestidade do homem tolo e perguntou se ele não tinha medo de aumentar o preço depois de ouvir o que acabará de dizer. O avô ficou chocado e parecia que poderia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Ele disse a Zhang que a compra da casa custaria as economias de toda a família, mas Zhang garantiu que não iria desistir. Após assinar o contrato, o avô ficou aliviado por sua neta não ter que dormir nas ruas. Ele se curvou como um camponês antes de sair, deixando Zhang para cuidar de assuntos mais importantes. Ao sair, Zhang pensou que os traços bondosos e honestos do velho poderiam ser sua perdição durante o apocalipse.
Ele rapidamente parou o homem por um segundo e pediu que ele lhe desse o endereço de onde morava atualmente. No dia seguinte, Zhang voltou ao canteiro de obras para ver como estava sua nova casa. Ao chegar lá, o gerente de construção pediu o segundo lote de fundos, como um ingrato faminto, mas Zhang disse que transferiria os fundos em breve. O gerente mostrou o local e disse que a construção estava entre 70% e 80% concluída. Eles observaram as portas e paredes reforçadas e o gerente garantiu a Zhang que estavam absolutamente seguros. Zhang perguntou sobre o depósito e foi informado de que já havia sido limpo e estava pronto para uso. Com essa informação, An ligou para Shen com uma expressão feliz no rosto e disse ao valentão idiota para trazer as mercadorias. Momentos depois, os trabalhadores começaram a encher o armazém com caixas de suprimentos, trabalhando alegremente porque o chefe estava pagando muito dinheiro a cada um. Eles eram um bando de idiotas falidos que precisavam de alguma forma de sustentar a si mesmos e suas vidas miseráveis, que estavam prestes a serem interrompidas pelo apocalipse. Comentaram como o local parecia um abrigo e disseram que as pessoas ricas realmente valorizavam suas vidas. Zhang os orientou a se certificarem de que os produtos perecíveis fossem armazenados separadamente. Depois de um dia cheio de trabalho, os estagiários mal pagos começaram a deixar o depósito quando a noite chegou. Zhang ficou em frente à sua torre de suprimentos e estava feliz por ter terminado aquela tarefa. O sistema mostrou que ele havia completado a tarefa de adquirir suprimentos para 10 anos e o recompensou com 20 pontos. Ao dar uma olhada na loja do sistema, Zhang notou que havia um novo item na caixa, uma caixa que lhe daria uma habilidade de despertar. Zhang ficou feliz por poder ganhar habilidades antes do início do apocalipse, já que ele se sentia um fracote. Ele comprou a caixa rapidamente, e ela lhe deu a habilidade conhecida como Olho da Mente, que ajudaria a detectar se outra pessoa era hostil ou tinha intenções prejudiciais. Zhang comentou que essa era uma das habilidades mais úteis nos primeiros dias do apocalipse, pois lhe permitiria distinguir facilmente amigos de inimigos e lidar com eles de acordo. Em seguida, o sistema exibiu sua próxima missão, se armar. Zhang tinha um olhar malicioso no rosto quando disse que era exatamente isso que ele tinha em mente. Era noite no mercado, e vendedores e clientes de todos os tipos podiam ser vistos andando de um lado para o outro, procurando o próximo item raro para comprar. Para um bando de tolos que não sabiam nada sobre o apocalipse, todos ali pareciam ansiosos para conseguir algo importante. Zhang caminhou pelas ruas do mercado, ouvindo a conversa fiada ao redor. Os clientes tentavam determinar se os itens eram verdadeiros ou falsos, enquanto os vendedores estavam cansados de lidar com idiotas irritantes. Todos tinham olhares severos nos rostos, como se tentassem não se intimidar. A atenção de Zhang foi atraída por alguém que estava tentando pechinchar como um ladrão. O cliente queria um item por 300, mas o vendedor não conseguia acreditar na estupidez e perguntou quem fazia negócios assim. Quando se virou para trás, viu que o cliente era ninguém menos que La Xuxi, um gordo de merda tentando baixar o preço de um item de 2.000 para 300. Xuxi ameaçou ir embora se o vendedor não vendesse o item por esse preço. O vendedor, fazendo o possível para não dar um soco na garganta do idiota, tentou acalmar os ânimos para chegar a um preço aceitável. Finalmente, ele concordou em vender o item a Xuxi por aquele preço ridículo apenas para que ele parasse de gritar. Uma pessoa aleatória nas ruas olhava para o vendedor como se ele fosse um completo novato que não sabia se defender. Zhong estava curioso para saber por que Xuxi estava comprando pulseiras falsas do mercado negro. Para alguém que gosta de se gabar tanto, Xuxi não passava de um pão-douro e ainda por cima bobo. Ele havia chamado sua ex-namorada louca Kim de tola por ter caído em um golpe. O olhar de desprezo de Zhong para Xuxi mostrava que estava irritado com a presença do rapaz. Zhong voltou a procurar mais itens e viu uma exposição de espadas e facões finos. Cada lâmina parecia capaz de arrancar a cabeça de qualquer pessoa com facilidade. Mas não era só Zhong que olhava para as lâminas com tanto interesse, havia outras pessoas passando por ali que pareciam gostar de fatiar e cortar coisas. Zhang sorriu e ficou feliz por ter encontrado o que estava procurando. Ele se encontrou com o vendedor e começou a examinar as lâminas. Pela maneira como o vendedor segurava uma das lâminas, parecia que ele tinha experiência como espadachim. Zhang perguntou ao vendedor se ele tinha alguma coisa mais dura ali. O vendedor, visivelmente irritado,
Disse que ele não estava falando das salsichas e sugeriu que Zhang comprasse um bastão se estivesse preguiçoso demais para afiar a lâmina. Zhang, com um olhar maldoso, insistiu que não era duro o suficiente e que precisava de algo mais robusto. A conversa estava ficando estranha. O vendedor, irritado com as palavras de Zhang, perguntou se ele estava ali para causar problemas. Usando uma jaqueta de camuflagem que dava a impressão de ser um veterano, o vendedor teve uma mudança de expressão quando recebeu um alerta de crédito no telefone. Zhang havia transferido uma quantia substancial de dinheiro para ele, o que acalmou o vendedor, que ficou chocado ao ver a quantia enviada por um garoto feio. Zhang, com uma expressão feliz, mostrou que foi ele quem transferiu o dinheiro e disse ao vendedor para se acalmar. Ele estava falando sério sobre conseguir algo difícil para se satisfazer. Depois disso, o vendedor disse a seu assistente, Hakan, para vigiar a barraca enquanto ele levava Zhang a um lugar privado onde ele poderia obter o material difícil que desejava. O vendedor indicou o caminho para Zhang, e em vez de um depósito, foram para o que parecia ser a casa de uma pessoa comum. Quando entraram no prédio, o vendedor mostrou a Zhang diferentes tipos de armas caseiras, suficientes para pelo menos matar galinhas. As armas eram bem baratas, e a munição e a pólvora também estavam disponíveis. As armas eram baratas, mas Zhang disse que ainda não eram boas o suficiente para ele. A essa altura, o vendedor achava que Zhang era apenas um cliente irritante e viciado em coisas baratas. A expressão em seu rosto mostrava que ele estava cansado de lidar com um cliente tão difícil. Ele então mostrou a Zhang uma réplica de revólver, cujo desempenho era quase igual ao de uma arma de fogo de serviço, apesar de ser estupidamente barato. Era óbvio que o vendedor estava tentando vender coisas baratas e ficar com uma grande quantidade de troco para si mesmo. Zhang ficou furioso ao olhar para o vendedor e disse que aquilo ainda não era aceitável. Ele havia pago muito dinheiro, e todas essas coisas baratas só o deixavam irritado e aborrecido. Zhang informou ao vendedor que os 200 mil enviados eram apenas um pré-pagamento. O vendedor achou que aquele garoto tinha perdido a cabeça, mas Zhang, com um olhar de pedra no rosto, disse que estava comprando armas no valor de 2 milhões. O vendedor teve que perguntar o que Zhang fazia para viver, porque nenhuma pessoa normal compraria tanto armamento pesado. Provavelmente, ele também temia por sua vida e não queria ficar na mira de Zhang. Zhang basicamente ignorou a pergunta e disse que eram seus subordinados que geralmente lidavam com assuntos triviais, e que o vendedor não precisava fazer muitas perguntas. Vendo a seriedade de Zhang, o vendedor foi até as portas e fechou as janelas para garantir que ninguém pudesse vê-los ou ouvi-los. Felizmente, Zhang não se contaminou. O vendedor então lhe disse que ele havia procurado a pessoa certa. Sussurrou para Zhang que lhe daria um endereço e pediu que ele escrevesse uma lista. Zhang deveria ir ao local depois de amanhã, à meia-noite, para concluir a transação e levar dinheiro com ele. Ao sair do prédio, Zhang ouviu o idiota gordo Xin chamando seu nome. Só o som da voz do idiota fazia Zhang querer vomitar. Ficou surpreso ao vê-lo no mercado negro e pensou que isso explicava o motivo de ele estar gastando tanto ultimamente. O degenerado tolo, obviamente, queria todo aquele dinheiro para si. Xin também chamou a atenção de Zhang por ignorar Jin e presumiu que sua família devia ter alguma herança. Ele supôs que Zhang estava lá para vender sua herança e comentou que havia assistido a muitas contas de marketing recentemente, zombando de Zhang. Zhang nem sequer parecia incomodado com as declarações degradantes de Xin. Em vez disso, viu que era o momento perfeito para testar sua habilidade de olho mental. Ele a ativou, e uma chama azul envolveu seu olho. Zhang conseguiu ver ícones diferentes no topo das cabeças do vendedor e de Xin. O ícone na cabeça do vendedor parecia amigável, enquanto Xin mostrava claramente que era um inimigo. Zhang ficou feliz ao ver que a habilidade funcionou como esperado. Ele se virou e começou a zombar de Xin, dizendo que ele devia ter enganado Qin comprando produtos falsos e de segunda mão. Zhang disse que ele era apenas a segunda mão e que valia apenas itens falsos. Xin ficou furioso com as palavras de Zhang, mas não tentou negar que era um perdedor que teve que comprar itens baratos para impressionar uma garota. O vendedor perguntou a Zhang se eles se conheciam, e Zhang respondeu que o idiota gordo era um inimigo. Graças ao dinheiro que recebeu, o vendedor começou a agir como um Makai, o capanga de Zhang,
e disse que cuidaria de Shin enquanto Zan tratava de outros assuntos. O resto dos amigos idiotas de Shin apareceu para acompanhar o drama, e Zan pediu para não matar o gordo, pois ainda tinha planos para ele. Shin já estava tremendo como um saco de batatas enquanto os capangas se aproximavam lentamente. Ele tentou manter uma atitude dura, mas não adiantou. O traficante de armas sacou um cacetete, o que fez Shin tentar negociar com eles. O tolo orgulhoso agora era um fracote sagrado e provavelmente havia se mijado todo. O traficante de armas e os capangas deram a Shin a maior surra de sua vida. Deitado no chão, derrotado, Shin jurou se vingar de Zan por tê-lo humilhado. 2 dias depois, na fria noite, Zan apresentou suas novas armas, que foram entregues em um caminhão em seu depósito. Com suas novas armas adquiridas, sua tarefa estava concluída, e ele recebeu 10 pontos do sistema como recompensa bônus. Além disso, Zan recebeu 2 poções de aprimoramento físico em vez de uma. De fato, era basicamente uma seriga, o que significava que o sistema estava forçando o homem a usar drogas. Jung percebeu que a eficácia da poção era tão boa quanto a das poções da loja. Ele estendeu uma das mãos e levantou a outra no ar, enquanto se preparava para injetar a substância em seu corpo. Ao usar a poção, Jung cerrou os dentes de dor e seus olhos ficaram completamente brancos. Ele estava se sentindo eufórico como um viciado que acabou de receber sua dose diária, ou estava prestes a morrer. Felizmente, sua segunda chance na vida não seria desperdiçada tão facilmente. Segundo ele, um homem adulto médio tinha uma força de 5, mas com os 2 pontos adicionais da poção, ele obteve um aumento de 40%. Ele ergueu os punhos como se estivesse tentando sentir sua nova força, mas ainda parecia o mesmo perdedor inútil de sempre. Mesmo assim, isso não era suficiente para ele. Zan abriu a loja do sistema e examinou os 2 itens restantes. Decidiu maximizar sua vantagem comprando uma poção de aprimoramento físico extra. Ao se injetar, ele se contorceu como uma garotinha sendo tocada de forma inadequada. As poções extras o levaram a um total de 8 pontos e ele tinha 60% mais poder do que uma pessoa comum. Tudo o que faltava era encontrar um saco de pancadas para testar seus novos poderes. Olhando para a parede ao seu lado, viu alguns sacos de cimento e algumas varetas no chão. Ao pegar uma das varetas, parecia ainda inseguro sobre seus novos poderes, mas só havia uma maneira de testá-los. Ele fez alguns movimentos estilo Bruce Lee e chutou a vareta, dobrando-a e fazendo-a voar em direção à parede. Com sua nova força, Zan se sentiu como um grande chefe maligno, invencível. Ele tinha certeza de que seria capaz de lidar facilmente com os zumbis do estágio inicial quando eles aparecessem. Depois disso, decidiu armazenar as armas no anel espacial, pois elas não ocupariam muito espaço lá. As caixas de armas encolheram e voaram para dentro do anel, como se estivessem sendo sugadas por um buraco negro. No dia seguinte, seria o primeiro dia do apocalipse, então Zan estava tentando garantir que não havia mais nada a fazer. Lembrou-se do vovô lá e da neta dele, e de como precisavam da casa dele para morar. Zan se sentiu estúpido por não poder ignorar completamente a situação do velho, mesmo após ter sofrido com a traição humana. Decidiu enviar alguns suprimentos essenciais para o apocalipse, mas a sobrevivência do velho dependeria de sua própria sorte. Zan pensou que essa seria sua forma de retribuição ao velho por financiar seu plano de apocalipse. No dia seguinte, uma van preta parou em um bairro que parecia abandonado. Zan desceu do carro e comentou que quem procurava uma favela imunda definitivamente precisava de algum tipo de GPS. Teve que caminhar até o último andar onde o vovô lá estava hospedado para entregar os suprimentos. Pelo que parecia, o velho era um tolo falido. Zan comentou que ele tinha um parafuso a menos na cabeça por morar em um lugar tão barato. Antes de bater na porta, lembrou-se de tirar os suprimentos do anel, para não precisar explicar muito ao velho depois. Após colocar todas as caixas, bateu na porta. O velho, com suas pernas frágeis, arrastou-se para abri-la. Ao abrir a porta, começou a dizer que pagaria o aluguel até a próxima segunda-feira, sem saber com quem estava falando. Era óbvio que quase não havia células cerebrais funcionando na cabeça do homem. Apenas segundos depois, seus olhos se abriram e ele reconheceu Zan, ficando ainda mais surpreso ao ver o grande número de caixas que cercavam Zan.
Seus olhos finalmente pareceram funcionar bem e ele perguntou para que serviam todas aquelas caixas. Zan disse que explicaria mais tarde e pediu ao homem que o ajudasse a levar todas as caixas para sua casa. Eles precisavam ser discretos para que os vizinhos intrometidos não pensassem que estavam fazendo algo ilegal. Zan acabou fazendo a maior parte da mudança, pois o velho era um lixo incompetente. O velho lamentou a falta de resistência dos mais jovens e disse que Zan conseguia mover tantas coisas de uma só vez sem ficar sem fôlego, enquanto ele mesmo estava quase sem forças após mover apenas uma caixa. Zan verificou a sala e a porta para ter certeza de que eram suficientemente resistentes. Enquanto ainda olhava ao redor, disse ao velho para prestar atenção no que estava prestes a dizer. Os olhos e a memória do velho estavam funcionando bem, e Zan achou que ele estava esperando demais se pensasse que os ouvidos dele estariam funcionando normalmente. Zan advertiu que os suprimentos deveriam ser usados com sabedoria e que durariam por 6 meses. Então, uma foto chamou sua atenção enquanto o velho dizia para guardar os suprimentos no quarto, pois eles se mudariam em breve. Zan nem prestou atenção nas palavras do velho, pois ele já havia fornecido os suprimentos, e se o velho queria continuar sendo um tolo, Zan não se importava. A foto mostrava o vovô lá e uma jovem muito bonita com cabelos castanhos. Zan imediatamente reconheceu a bela garota como Shan, provavelmente uma das garotas que ele havia aplaudido em sua vida anterior. Zan não imaginava que ela fosse a neta do velho louco. Ele perguntou a Lai se a neta se chamava Shanna, e Lai ficou surpreso por ele saber quem era sua neta, já que nunca havia mencionado o nome dela antes. De repente, o rosto de Zan ficou muito frio e sério, e ele perguntou a Lai onde estava Shanna. Com a jovem em cena, ele não poderia abandoná-la, nem ao seu avô Lai. Lai respondeu que ela ainda estava estudando na cidade natal deles, mas que assim que pudessem se mudar para a casa de Zan, ela voltaria. Em um flashback, vemos Zan e Shanna sentados juntos. Ela abaixa a cabeça e chora, se queixando de ter causado problemas para o avô. Zan tinha uma expressão triste no rosto enquanto as cenas passavam em sua mente. Ele se lembrava de que, em sua vida passada, Shanna havia dito que o avô dela arriscou a vida para resgatá-la da escola quando foi capturada. O velho conseguiu salvá-la, mas acabou perdendo a vida. Com isso em mente, Zan jurou compensá-la para que os mesmos eventos não se repetissem. Determinado a sobreviver e a ter filhos com ela desta vez, Zan disse ao vovô Lai que não poderia mais mudar de casa. Lai ficou chocado e provavelmente pensou que Zan havia perdido completamente a cabeça. Ele implorou para que Zan reconsiderasse sua decisão, mas Zan afirmou que o mundo cairia em ruínas no dia seguinte e que os seres humanos seriam mergulhados em um abismo de sofrimento. A casa e o status escolar de sua neta não teriam importância diante de tudo isso. O velho ficou confuso com as palavras de Zan e tinha um olhar perplexo no rosto, pensando que Zan provavelmente estava fora de si ou tinha algum distúrbio mental. Zan explicou ao velho o conceito de fome, algo com que o tolo falido deveria ter bastante experiência. Ele descreveu quão miseráveis e terríveis seriam as pessoas na era da fome. O vovô Lai não conseguia compreender como uma tragédia dessas poderia acontecer em um mundo tão pacífico e próspero, e não acreditava que tal coisa fosse possível. Sem outra escolha, Zan puxou seu anel e sugou todos os suprimentos de volta para a dimensão espacial. O velho ficou assustado com o que aconteceu e não sabia o que dizer. Em um piscar de olhos, todos os itens desapareceram da sala. Lai perguntou o que havia acontecido com os itens e presumiu que fosse algum tipo de magia negra. Uma aura poderosa envolveu Zan em um tom enérgico. Ele disse ao velho que tinha superpoderes e podia ver o futuro. Zan afirmou que queria viver e também queria que Shannon vivesse, para que pudessem compartilhar momentos felizes juntos. Em seguida, afirmou que dali em diante tudo seria feito de acordo com suas palavras e que Lai não poderia desafiá-lo. Zan exigiu que ele dissesse onde ficava a escola de Shanna, pois quase não havia mais tempo. Eles saíram de casa e entraram no carro de Zan. Mas ele ainda estava olhando para Zan como se fosse um vilão insano. Eles aceleraram pelas ruas e chegaram rapidamente à escola. Zan perguntou ao velho se ele sabia qual era a classe e o dormitório de Shanna. Felizmente, o velho sabia, o que o tornou bastante útil. Zan não conseguia imaginar os horrores que teria que enfrentar se o velho fosse incompetente. Eles correram para onde ela estava, com o tempo passando rapidamente.
Enquanto isso, no meio da escola, um grupo de delinquentes estava assediando uma garota. A garota que estava sendo assediada era Shanna, e ela estava sendo espancada por alguns valentões analfabetos que estavam com ciúmes porque um rapaz gostava dela. Em vez de tentar melhorar suas habilidades para chamar a atenção do rapaz, eles decidiram descontar na pobre garota. Shanna estava com a aparência machucada e tentou explicar que o rapaz, Zenak, era quem gostava dela e que era uma situação unilateral. Infelizmente, os valentões eram burros demais para entender e acharam que ela estava inventando desculpas. Eles a chutaram e puxaram seu cabelo para compensar sua baixa autoestima. Eles não acreditavam que Shanna era a pessoa que estava tentando desesperadamente entrar nas calças de Zenak e achavam que ela zombava dele. Shanna fez alguns barulhos de dor quando seu cabelo foi puxado, e isso parecia ser algo que ela suportava. Uma voz chamou os valentões e perguntou o que estavam fazendo, mas as meninas pareciam indiferentes ao que quer que fosse. Felizmente para Shanna, eram Zan e seu avô que vieram salvá-la. Um dos valentões reconheceu o avô lá e ficou surpreso ao vê-lo na escola, enquanto Shanna também estava surpresa e perguntou por que ele estava ali. Era de se esperar que ela ficasse grata por ele ter vindo salvá-la. Lai gritou com os valentões e disse para eles largarem sua neta. Zan, que estava atrás dele, parecia ansioso para mostrar um pouco de sua força. Os outros valentões, com aparência idiota, se aproximaram de Lai, segurando facas e bastões. Eles disseram ao velho que não se metesse nos assuntos dos jovens e que deveria parar de se intrometer. O líder, com cabelo loiro, se aproximou de Lai com uma faca, mas o velho se manteve firme. Lai correu para o cara com a faca e disse que ele não tinha modos para intimidar seus colegas de classe. Enquanto discutiam, outro valentão estava prestes a atingir Lai com um bastão. Ele se abaixou, mirando no pescoço de Lai, mas Zan pegou o bastão e salvou o homem de uma morte prematura. Zan zombou do valentão por ser tão jovem e estar aprendendo a ser um bandido. Claro, os valentões não se incomodaram com a aparência fraca de Zan e o viam como outro cara patético tentando se mostrar durão. Presumiram que ele era o irmão mais novo de Shanna. Com um chute, Zan mandou um dos valentões voando pelo ar. Isso fez com que os outros o levassem a sério e decidissem atacá-lo juntos. Suas táticas idiotas não abalaram Zan, que manteve uma expressão séria no rosto. Os valentões não faziam ideia do que estavam enfrentando. Depois de circular em torno dele, o que estava com o bastão correu e balançou a arma, mas Zan desviou rapidamente, graças à sua força aprimorada, agarrou o valentão pelo colarinho e o jogou no chão com uma mão. O valentão rapidamente ficou sem luz quando sua cabeça bateu no chão. O último atacou Zan com sua adaga, mas Zan desviou do ataque e chutou o valentão no chão, quase fazendo-o cair a 2 metros de profundidade. Depois de lidar com eles, as meninas começaram a tremer de medo e perguntaram o que Zan faria com elas. Elas achavam que estavam prestes a sofrer, mas suas jarras de leite não eram nada comparado a Zan. Ele caminhou lentamente em direção a elas e começou a bater nelas por toda a parte. Deu um tapa em uma delas, que não conseguia acreditar que ele levantaria as mãos contra uma mulher. Mas para Zan, ela não era uma mulher, apenas um gorila feio que gostava de intimidar os outros. A outra teve seu cabelo puxado e gritou para que Zan a soltasse. De repente, Zan sacou uma faca e a apontou para o pescoço dela. Lágrimas encheram seus olhos, e em um tom trêmulo, ela perguntou o que ele estava prestes a fazer. Zan rapidamente passou a lâmina pelo pescoço dela, dando-lhe um fim digno. Zan tinha um olhar diabólico em seus olhos depois do que acabará de fazer. Shanna e os outros valentões não conseguiam acreditar no que viam. Não acreditavam que Zan pudesse ter feito algo tão horrível. No entanto, é importante esclarecer que ele não a matou. Na verdade, ele apenas cortou o cabelo dela. A garota se ajoelhou no chão e chorou porque Zan havia cortado seu cabelo. Para ela, isso era o pior destino possível, parecia uma aberração careca. Ela gritou com fúria contra Zan, xingando e dizendo que não o perdoaria por ter ousado cortar seu cabelo. Zan a olhou como se ela fosse uma tola e disse que o cabelo comprido só a arrastaria para baixo. Ela não entendeu suas palavras e estava com muita raiva para compreender qualquer coisa naquele momento. Zan lhe disse que ela entenderia em alguns dias e que o cabelo curto poderia realmente salvar sua vida.
Sem mais delongas, ele havia acabado com a fantasia de puxar cabelo que ela provavelmente queria satisfazer em sua vida miserável. Com as meninas resolvidas, Zan ligou para Shannon e seu avô e disse que estavam indo embora. Shannon ficou confusa e perguntou para onde eles estavam indo. Momentos depois, entraram no carro e partiram. No carro, Shannon ficou chocada ao saber que não iria mais à escola. Seu avô explicou que uma grande fome estava prestes a ocorrer e, por isso, não havia mais necessidade de ela ficar sentada ouvindo palestras chatas. Eles precisavam se preparar para sobreviver. Enquanto Shannon tentava entender as palavras malucas de Lais, Lan tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto dirigia. Ele parecia feliz por ter encontrado alguém com quem pudesse compartilhar seu chocolate e não conseguia tirar as fantasias da cabeça. Por outro lado, Shannon disse a Lai que ele não deveria estar ouvindo ligações fraudulentas, pois achava que o velho havia perdido completamente a cabeça. Considerando a idade dele, ela não estava errada. Ela discutiu com ele, perguntando por quanto tempo havia sido enganado. Lai tentou explicar que estava dizendo a verdade. Enquanto os dois discutiam, Zan se intrometeu e disse a Shannon que foi ele quem informou o avô dela sobre a fome e que não se tratava de um golpe. Ela ficou surpresa ao descobrir que o idiota podia realmente falar e, nervosa, perguntou quem ele era. Zan se apresentou e disse que ela poderia chamá-lo de irmão Yang. Shannon então agradeceu por ele ter lidado com o valentão e dado uma lição em seu bando de lacaios idiotas. Zan disse a ela para não se preocupar com os tolos, pois eles mal tinham muitos dias de vida. Shannon ficou confusa e perguntou o que ele queria dizer e se realmente haveria uma fome. Zan explicou que usou o conceito de fome para simplificar a situação ao cérebro deteriorado de Lai. Shannon ficou aliviada ao ouvir isso, pois estava certa de que não poderia haver fome em tempos tão pacíficos. Zan, no entanto, desmascarou a situação ao dizer que o verdadeiro problema era o apocalipse que estava realmente chegando. Shannon ficou ainda mais nervosa ao ouvir a palavra apocalipse e exclamou com confusão. Zan afirmou que era o momento certo e disse a ela para procurar vídeos curtos e notícias. Ele disse que, se nada de inesperado acontecesse, ela começaria a ver sinais da situação. Shannon rapidamente pegou seu telefone e se deparou com uma notícia sobre alguém que estava mordendo os outros como um cachorro louco. Pelo telefone, era possível ver alguns policiais tentando conter o zumbi desprezível enquanto ele lutava para se libertar. Surgiram mais notícias sobre uma estranha poluição atmosférica, destacando que tinha um cheiro estranho semelhante ao de Zan. Considerando que o lixo não tomava banho desde o início deste livro, mais gritos eram ouvidos pelo telefone de Shannon, enquanto pessoas reclamavam de terem sido mordidas por outras. Seu rosto estava cheio de medo, ela não conseguia acreditar nos eventos horríveis que estavam começando a acontecer e achava que era um sonho. Ela ficou completamente chocada ao ouvir Zan dizer que todos esses eventos eram esperados e que eram sinais do início do apocalipse. Mesmo após ver os sinais em seu telefone, Shannon ainda teve a ousadia de perguntar se realmente havia um apocalipse. Parece que a estupidez era uma característica familiar. O dia seguinte seria o primeiro dia do apocalipse, e a poluição tóxica cobriria várias províncias, incluindo a província B. A poluição tóxica desconhecida afetaria todas as criaturas vivas, e o caos seria lentamente desencadeado no mundo, transformando uma parte significativa da população humana em zumbis repulsivos. Com morte cerebral e tudo caindo em ruínas, as pessoas tentariam correr para salvar suas vidas, mas seus esforços seriam completamente inúteis. Por fim, os zumbis as alcançariam e as transformariam em um MC lanche feliz do McDonald's, eventualmente transformando os inocentes em zumbis imundos também. Zan disse que Shannon obviamente deveria saber o que eram zumbis. Ela sabia, mas a história toda ainda era inacreditável para ela. Sair da escola e ser informada sobre um apocalipse era a última coisa que ela esperava em sua vida. Enquanto estavam presos em um engarrafamento, Zan disse que, nas próximas semanas, Shannon acreditaria em tudo que ele dizia. Até lá, ela se agarraria a ele como uma ex-namorada desesperada, pois ele seria sua única esperança salvadora. Zan estava irritado com o engarrafamento e percebeu que até a pista de emergência estava presa. O avô de Shannon ficou preocupado e perguntou a Zan o que fariam se os zumbis os alcançassem no engarrafamento.
Zhang disse que ainda não era tão urgente, mas começou a pensar sobre a possibilidade de um pequeno surto ocorrer enquanto estavam presos lá. Enquanto pensava nisso, um motorista viciado em crack tentou entrar na frente do carro deles. John bloqueou o caminho, mas freou bruscamente, quase fazendo o velho e Shannon voarem pelo para-brisa. John estava irritado com o fato de o motorista imprudente tentar entrar na faixa de emergência sem sinalizar. Ele não iria deixar o idiota escapar impune e começou a dirigir como Vin Diesel nos filmes Velozes e Furiosos. O carro continuava tentando entrar na pista, mas John não estava nem aí para isso. O motorista idiota parou ao lado deles e começou a gritar e xingar, mas John ignorou o tolo e continuou dirigindo bem. Lai tentou aconselhar John a ignorar o motorista porque ele parecia ser uma pessoa rica e poderosa, mas John estava preparado para o pior. Se o motorista eventualmente quisesse sair e causar problemas, ele estava pronto para lhe dar uma surra. O trânsito finalmente se moveu depois de quase 1 hora, e Shannon notou que o motorista imprudente ainda estava tentando passar na frente deles. Ela avisou John para tomar cuidado com o idiota. Nesse momento, John ficou furioso e estava pronto para mandar o idiota para as profundezas do inferno. Os dois entraram em uma fúria louca na estrada. Shannon implorou a John para não se rebaixar a um nível tão insensato com o apocalipse se aproximando. John não estava mais preocupado com as regras de trânsito e disse que não havia necessidade de ser tolerante com o motorista estúpido e imprudente. Ele acabou se soltando, fazendo com que o motorista quase batesse no acostamento da estrada. O idiota saiu do carro, xingou e ligou para a polícia, pedindo para encontrarem o número da placa do carro de John. Ele provavelmente era outro moleque rico e mimado que adorava gastar o dinheiro do papai de forma imprudente. Ele jurou se vingar de John e ensiná-lo a não se meter com certas pessoas. À noite, John voltou para sua casa segura. Quando saíram do carro, o avô de Shannon e ela ficaram impressionados com o tamanho do lugar. Shannon até comentou que o lugar parecia um pouco exagerado. Definitivamente, não seria quando eles finalmente se envolvessem. John pediu para eles descansarem, pois os dias seguintes seriam muito mais difíceis. Na manhã seguinte, John estava em frente à sua enorme janela tomando uma xícara de café quente. Shannon saiu de seu quarto bocejando e se espreguiçando, dizendo que fazia tanto tempo que ela não dormia tão bem. Finalmente, ela não precisava acordar como se estivesse em um campo de treinamento e se preparar para as aulas matinais. John parecia feliz por ela ter conseguido descansar bem. Apesar disso, ele ainda não conseguia satisfazer seus desejos, já que o avô dela ainda estava com eles. Então, ele pediu para ir com ele para que pudessem dar uma olhada na fortaleza juntos. Era de se esperar que eles finalmente tivessem um tempo a sós, mas Lai, o grande tolo, teve que acompanhá-los enquanto faziam um tour pelo local. Lai explicou que as paredes eram feitas de concreto reforçado e que o portão de controle remoto era feito de aço puro. A única maneira de atravessar o portão era com armas pesadas, de modo que nem zumbis nem humanos comuns conseguiam entrar facilmente. Ele os lembrou de que, sem sua permissão, nenhuma outra pessoa poderia entrar na fortaleza, exceto eles três. Shannon perguntou se eles iriam deixar que os sobreviventes que chegassem à fortaleza morressem como um bando de inúteis. Zhang ignorou sua pergunta e mandou-a seguir como um cachorrinho perdido. Ele explicou que, durante o apocalipse, as verdadeiras intenções das pessoas seriam imprevisíveis. Ser gentil demais poderia levá-los a serem enganados, e o lado sombrio da humanidade se mostraria totalmente quando os eventos começassem a se desenrolar. Eles caminharam até os fundos do edifício e chegaram a um local que Zhang chamou de buffer zone. Ficaram chocados com o tamanho do lugar. Podiam ver algumas caixas enfileiradas e um pequeno prédio que serviria de abrigo. Zhang disse a eles que, se sobreviventes aparecessem enquanto ele estivesse fora, a zona de amortecimento poderia lhes fornecer abrigo temporário, mas não teriam permissão para entrar na fortaleza até que ele voltasse. Em seguida, ele disse que os levaria ao depósito de alimentos, que era a coisa mais importante durante um apocalipse. Se não encontrassem comida, eles talvez tivessem que começar a comer uns aos outros, não da maneira que a mente de Shannon estava pensando. Zhang explicou que mostraria as áreas de alimentos que seriam distribuídas com moderação. Enquanto conduzia-os ao depósito de alimentos, Zhang parou de repente para olhar para trás.
Ele ativou a habilidade do olho da mente para ter certeza de que Lai e Shannon estavam realmente do seu lado. Os dois pareciam confusos, sem entender o que ele estava fazendo. Zan viu dois emojis felizes no topo de suas cabeças e imaginou que isso fosse um sinal de confiança. Era a primeira vez que ele via isso, significando que o idoso e sua neta confiavam totalmente em suas vidas. Zan então tirou uma caixa de armas de seu anel e disse a eles que as armas eram a coisa mais importante durante um apocalipse e que não deveriam ser usadas de qualquer forma. Ele pediu que se certifiquem de mantê-las sob controle e que não as deixem cair nas mãos do inimigo. Os dois ficaram chocados ao pegar uma espingarda e uma besta, começando a perceber a gravidade da situação. O velho, com uma expressão assustada, disse: "Sim, você tem razão." Nesse momento, o sistema dá uma nova missão ao protagonista: encontrar Zhan Shi, seu antigo companheiro. A missão exige que o protagonista localize e resgate seu antigo parceiro Zhan Shi, com uma recompensa de 20 pontos. Surpreso, o protagonista questiona: "Mas o que é isso?" Ao ver uma seta indicando a localização, ele pensa para si mesmo: "Ótimo, eu estava preocupado sobre como encontrar meus antigos camaradas." O protagonista sai correndo, dizendo para a garota e o velho: "Lembrem-se de tudo o que eu disse. Não violem nenhuma das regras." A garota, confusa, pergunta: "Irmão Yong, para onde você está indo?" O protagonista entra no carro, respondendo: "Estou indo recrutar e fortalecer nossa equipe." Algum tempo depois, ele chega à KTV, onde Zhan Shi está cantando com seus amigos em um karaokê. Zhan Shi sai, carregado por um amigo gordinho. Os outros amigos, vendo-os sair, perguntam: "O que vocês dois estão fazendo?" O gordinho responde: "Indo ao banheiro." "Comam devagar para não se engasgarem. Deixem alguma coisa para eu embalar e levar embora." No banheiro, eles conversam: "Droga, você tem hesitação urinária? Ou rins fracos?" O gordinho retruca: "Vão se lascar, foi sem querer." Zhan Shi sai do banheiro junto com o gordinho, ambos animados. De repente, Zhan Shi esbarra sem querer em uma loirinha linda, que grita: "Ai!" Zhan Shi rapidamente pede desculpas: "Desculpe, por favor, desculpe, foi sem querer." O namorado da loirinha, furioso, chega dando um chute em Zhan Shi, dizendo: "Seu pestinha, olha por onde anda." Zhan Shi é arremessado longe, batendo na parede. O gordinho, preocupado, pergunta: "Você está bem, Zhan Shi?" O gordinho então se vira, gritando com o valentão: "O que você está fazendo? Por que está batendo nele?" O valentão, furioso, alonga o punho e diz: "Ei, o que é isso? É raro encontrar alguém que ousa responder para mim." Sendo muito forte, o valentão levanta o gordinho, que protesta: "O que você está fazendo?" Zhan Shi, ainda no chão, tenta apaziguar: "Chefe, foi nossa culpa, por favor, não nos bata." O funcionário, enxugando o suor do rosto, escuta o valentão dizer: "Hoje eu definitivamente vou te dar uma surra." O funcionário pensa: "Droga, que azar. Acabei de me recuperar de uma gastroenterite, e agora peguei um resfriado. Droga, outra briga? Não dá para ficar um momento sem alguma ação por aqui." Ele corre para tentar acalmar a situação: "Senhores, por favor, acalmem-se." Mas o valentão o agarra e ameaça: "Droga! Me desrespeitando, hein? Você sabe quem eu sou? Nem o seu chefe ousaria agarrar minhas roupas." O funcionário, desesperado, acena para Zhan Shi e o gordinho: "Vocês dois, saiam agora." "Sinto muito por isso." O valentão, ainda segurando o funcionário, grita: "Chame seu chefe aqui. Agora." "Droga, me desrespeitando? Acho que esse karaokê não quer mais continuar em funcionamento." O funcionário, tentando acalmar a situação, fala: "Por favor, senhor, se acalme." Enquanto isso, Zhan Shi e o gordinho correm até a sala 3090. Quando chegam lá, ofegantes, o amigo que estava esperando pergunta: "Vocês foram perseguidos por um cachorro? Por que estão com tanta pressa?" O gordinho responde: "Quase isso. Acidentalmente esbarramos em um bandido saindo do banheiro. Ele estava bêbado e queria nos atacar.
Felizmente, o garçom foi esperto o suficiente para acalmar as coisas. Caso contrário, provavelmente teríamos levado uma surra. Indignado, o amigo de Zanchi fala: droga, por que vocês não revidaram? Desde quando a nossa turma de engenharia mecânica recua? Deixa eu fazer uma ligação, vou chamar todos os nossos irmãos. Vamos cuidar dele. Zanchi o interrompe, tentando acalmá-lo: chega, pare de se exibir. Estaremos nos formando em menos de um ano. Pare de procurar encrenca. Continue com a música. Continue dançando. Algum tempo depois, um pé se prepara para chutar a porta. É o valentão, que chega com seus capangas, segurando o garçom todo machucado. Zanchi e seus amigos exclamam assustados, vendo os valentões invadirem a sala. O valentão, apontando para Zanchi e seus amigos, diz: é aqui mesmo, ali estão eles. Peguem eles. Zanchi e o gordinho são forçados a se abaixar, com as mãos na cabeça. O garçom, todo machucado, coloca a mão na barriga, tremendo de dor e medo. O amigo de Zanchi grita: ei, você! Vai me deixar fazer uma ligação ou não? Um dos capangas, pegando uma garrafa, fala: eu disse que você podia falar, e acerta a cabeça do amigo de Zanchi com a garrafa. Zanchi, preocupado, grita: Shenchong! Enquanto isso, o protagonista chega ao karaokê. Rindo, ele comenta, como esperado de um estudante universitário. Ao entrar, ele continua: o mundo está acabando, e você ainda tem cabeça para ficar cantando. Na sala de karaokê de Zanchi, seu amigo Shenchong está caído, enquanto Zanchi, assustado e preocupado, tenta acordá-lo. O valentão, abraçando a loirinha, diz: e agora? Está se sentindo melhor? A loirinha, com ar de superioridade, responde: melhor por quê? Não foi ele quem esbarrou em mim. O valentão, apontando para Zanchi, pergunta: foi ele, não foi? Alguém pega um cinzeiro, e vemos Shenchong acordar, furioso, querendo atacar os valentões. Mas ele é segurado, e o valentão diz: seu pestinha. Ainda tem coragem de revidar? O valentão, furioso, fala: droga. Não esperava que você tivesse coragem, garoto. Ele quebra outra garrafa na cabeça de Shenchong, que cai completamente desmaiado. Zanchi, assustado, grita desesperadamente para ele acordar. Em um acesso de ira, Zanchi e o gordinho avançam contra os valentões, gritando: seus desgraçados, vocês vão pagar por isso. Enquanto isso, o outro amigo de Zanchi, tremendo de medo, se encolhe no canto. Os valentões zombam: você ainda não vai recuar, seu pestinha? Droga! Vamos com tudo! Lao Shi pega uma barra e bate nele até a morte. Enquanto isso, o garçom, suando e tremendo, começa a se transformar. Zanchi tenta socar um dos valentões, mas ele desvia facilmente. O garçom, agora completamente transformado, avança contra as pessoas rosnando. Zanchi, em pânico, grita para o amigo encolhido no canto: pare de ser covarde e entre na briga logo. O garçom, agora transformado em zumbi, morde um dos valentões, que grita de dor. A loirinha, horrorizada, começa a gritar. O valentão mordido exclama: você é um cachorro? Solta! Droga! Alguém me ajuda aqui! O amigo de Zanchi, apavorado, grita enquanto um dos outros valentões diz: eu peguei 2 desses pestinhas. Vai ajudar ele. Outro valentão, tentando afastar o garçom transformado, murmura: por que esse cara é tão forte? O garçom solta o valentão que estava mordendo e se vira para morder o outro que o estava segurando. Surpreso, o valentão grita: droga! Ele está me mordendo! Esse desgraçado é realmente como um cachorro. Caindo no chão, o valentão fala: esse cara é insano. A força dele é demais. De repente, o zumbi é segurado pelo pescoço. É o protagonista, que chega e levanta o zumbi com uma só mão, com uma expressão sombria. O protagonista, ainda segurando o zumbi, o arremessa contra a parede, espalhando destroços por toda parte. Ele então se vira para os valentões e ordena:
Todos vocês parem imediatamente. O valentão mordido, furioso, comenta: esse maníaco é forte como um touro, mas esse garoto segurou com uma só mão. Quem diabos é você? O protagonista olha para Zhanshi e pergunta: Zhanshi, você foi mordido? Zhanshi responde: não fui. Por quê? O protagonista, sem perder tempo, diz: vem, me siga. O valentão impede Zhanshi, dizendo: espere. Não terminamos aqui. Enquanto isso, o outro valentão, tremendo e com dor, diz: chefe, eu não estou bem, minha cabeça está girando. O chefe, preocupado, pergunta: o que foi? Seu resfriado está piorando? O protagonista, desconfiado, observa enquanto o valentão começa a se transformar e diz: era só um nariz escorrendo. O protagonista, encarando o valentão, pergunta: seu ombro foi mordido por ele? O valentão, mudando de forma, responde com dificuldade: sim, mas e daí? O protagonista pensa para si: pelo que aquele cara disse, ele provavelmente já estava infectado, e agora você foi mordido tão perto da cabeça, você provavelmente vai se transformar em breve. O protagonista, segurando o zumbi e o arrastando, é interrompido pelo valentão que pergunta: o que você está fazendo? O protagonista joga o zumbi em uma sala, fechando a porta e trancando-o lá dentro. Enquanto fecha a porta, ele pensa: ainda bem que os zumbis não descobriram como abrir portas ainda. Limpando as mãos, o protagonista olha para Zhanshi, que está com uma expressão de completa confusão. Com um olhar psicótico, o protagonista fala: Zhanshi, me diga, quem precisa ser eliminado? Zhanshi, surpreso, responde: o quê? A gente se conhece. O valentão, furioso, avança contra o protagonista, gritando: garoto, você está ficando muito convencido. O protagonista agarra o valentão pelo rosto, apertando com força, e bate a cabeça do valentão no chão com tanta violência que abre um buraco. Outro capanga avança contra o protagonista, gritando: seu desgraçado! Você está pedindo para morrer! O protagonista interrompe o ataque do capanga com um soco na cara, fazendo-o desmaiar instantaneamente. O valentão que foi atingido pelo protagonista começa a se contorcer. Um amigo do valentão se aproxima, preocupado, e pergunta: ei, o que aconteceu com você? Sério? Um soco e você já está convulsionando. O protagonista, cerrando os punhos, grita: mas alguém não está convencido? Quer provar meus punhos? Venha, pode vir. Ele então se vira para Zhanshi e diz: Zhanshi, leve seus amigos e espere por mim fora da sala privada. Zhanshi, ainda confuso, responde: ok. Algum tempo depois, Zhanshi está carregando seu amigo Shen Chong, que ainda está desacordado. Os valentões se levantam e dizem: nós também estamos indo. O protagonista para na frente deles e ordena: espera aí. O valentão, suando, pergunta: o que você está fazendo? O protagonista responde: você nem sabe seu próprio nome depois de beber, sabe? Você quase matou meu irmão aqui. Irritado, o valentão retruca: que besteira você está falando? Sai do meu caminho. O protagonista empurra o valentão, que cai no chão, gritando: droga! Você está morto, seu pequeno bastardo. O protagonista sai e fecha a porta. Outro valentão corre até a porta, batendo furiosamente e gritando: ei, seu bastardo! Seu pirralho! Abra a porta! Vou arrancar sua pele! Enquanto isso, dentro da sala, o capanga com os olhos vermelhos completa sua transformação e, rosnando, avança contra seus companheiros. Os capangas que o estavam segurando, desesperados, exclamam: o que diabos você está fazendo? Do lado de fora, o protagonista segura a porta, ouvindo os gritos vindos de dentro: droga! Você também é um cachorro? Tirem ele de cima de mim! Por que a porta do banheiro abriu? Ajuda! Socorro! Um funcionário aparece e pergunta: senhor, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? O protagonista, tranquilo, responde: tranque esta porta completamente. Ninguém está autorizado a abri-la.
Em seguida, ligue para a polícia e para o hospital. Diga a eles que há um paciente com gripe raivosa nesta sala. O funcionário, confuso e preocupado, pergunta: gripe raivosa? O protagonista, impaciente, grita: faça logo o que eu disse. Assustado, o funcionário responde: sim, senhor. Ele tranca a porta como o protagonista instruiu, e o protagonista chama Zhanshi e seus amigos para irem embora rapidamente. Os funcionários, assustados, escutam os sons que vêm da sala e perguntam: não pode ser, esses sons, é demais, o que está acontecendo? Por que está tão caótico lá dentro? O funcionário que trancou a porta explica: algum hóspede disse que há um paciente com gripe raivosa lá dentro. Outro funcionário questiona: gripe raivosa? Existe mesmo gripe raivosa? O primeiro funcionário, também em dúvida, responde: você também nunca ouviu falar disso. Curiosos e preocupados, os funcionários correm para a sala de câmeras. Lá, todos ficam horrorizados ao ver o que está acontecendo dentro da sala. Nas telas, aparece a loirinha, ainda viva, sendo devorada pelo zumbi, enquanto os outros zumbis estão terminando de devorar o chefe dos valentões. Desesperados, os funcionários dizem: chame a polícia. Rápido, chame a polícia e façam um relatório. Do lado de fora, o protagonista chama Zhanshi e seus amigos: depressa. Este lugar não é mais seguro. Dentro do carro, o protagonista dirige em alta velocidade. Zhanshi, preocupado, agradece: grande irmão, obrigado por nos ajudar. Quem é você? O protagonista responde: meu nome é Jian Xiao Yongzhan, fui contratado para proteger você, não precisa saber quem é o empregador. O amigo medroso, que estava em pânico na sala privada do karaokê, pergunta: grande irmão, essa gripe raivosa que você mencionou é real? A internet desmentiu, dizendo que não existe. O protagonista retruca: então o que acabou de acontecer na sala privada foi tudo uma ilusão. O gordinho, com uma expressão preocupada, pergunta: então existe algum remédio para essa gripe raivosa? O protagonista responde: este desastre não vai embora, só vai piorar. Este mundo já está nos tempos finais. De repente, algo chama a atenção do protagonista e dos passageiros do carro. Olhando pela janela, eles veem um zumbi avançando contra um homem que grita desesperado: gripe raivosa. É a gripe raivosa. Ajuda! Socorro! Ei! O que você está fazendo? O protagonista explica: a situação atual é apenas um surto localizado. A maioria das pessoas ainda está no período de incubação do vírus. Não vai demorar muito para que isso saia de controle em grande escala. Então, se vocês querem sobreviver, a partir de agora, sigam minhas ordens. Todos no carro, assustados, gritam em uníssono: sim, irmão Yong. De repente, a tela do sistema aparece diante do protagonista, mostrando a mensagem: missão, parceiro anterior, volume 1 concluída. Você ganhou pontos do sistema, mais 20. Pontuação atual, 20. O protagonista lê a mensagem e pensa: ó, missão concluída? Perfeito, vamos ver quais novas recompensas estão disponíveis na loja. Ele abre a loja do sistema, que exibe 3 opções: uma caixa de suprimentos do cultivador pós-apocalíptico de nível 1, uma caixa de suprimentos de açúcar, óleo e proteína de nível 1, e uma caixa de dissuasão armada de nível 1. Analisando as opções, o protagonista reflete: essa caixa de cultivador pós-apocalíptico ainda está aqui. Parece que vou ter que comprá-la ou gastar pontos para atualizá-la manualmente. Enquanto tenta afastar a tela do sistema de sua visão, ele continua pensando: essas caixas parecem todas úteis, e logo estaremos de volta à fortaleza. Vou resgatar todas. Observando os passageiros dentro do carro, ele pondera: agora, ainda há um problema de confiança. Ele se lembra do momento em que seu amigo Zhanshi estava chorando, dizendo: pensar que tratamos ele como um irmão. O protagonista reflete consigo mesmo: na vida anterior, toda a equipe de Zhanshi foi morta por zumbis porque um de seus irmãos os traiu. Apenas Zhanshi sobreviveu, por muito pouco. Olhando para um dos suspeitos no carro, o protagonista continua pensando: um desses caras matou todo mundo, mas quem foi?
Enquanto isso, em um condomínio, uma mulher pergunta ao telefone: querido, como estão as coisas por aí? É a ex-namorada do protagonista. Ela continua: quando os suprimentos que você mencionou serão entregues? Está tão caótico lá fora, estou com muito medo de ir ao supermercado. A pessoa do outro lado da linha responde: em breve, querida. Vou enviá-los assim que terminar o que estou fazendo. De repente, várias batidas violentas na porta assustam a mulher, que grita apavorada. A pessoa no telefone, preocupada, pergunta: o que foi, querida? Ela se aproxima da porta e diz: alguém está batendo na porta, vou desligar agora. Olhando pelo olho mágico, ela fica aliviada ao ver que é sua amiga. Suspirando, ela abre a porta e diz: Geis, por que você tem que bater tão forte? Você me assustou muito. A amiga, chamada Geis, entra no apartamento e fala: o velho Liu, do primeiro andar, foi levado esta manhã. A ex-namorada do protagonista questiona, surpresa: levado? Como assim levado? Geis explica: a polícia e uma ambulância o levaram juntos. A mulher começa a analisar a situação e comenta: então é por isso que estava tão caótico lá embaixo esta manhã. Geis comenta, com um tom sério: parece que essa gripe raivosa não é apenas um susto. O Li Xuxion já entregou os suprimentos que prometeu para você? A megera responde, irritada: ainda não. Preocupada, Geis insiste: droga, eu já te disse, nenhum homem presta. Escute-me. Ligue para ele e diga que Jian Xiaoyonzhan tem um grande estoque de suprimentos. Ele pode ganhar uma fortuna durante a pandemia. Cética, a megera pergunta: sério? Como você sabe? Geis explica: na última vez que fui expulsa da casa dele, mandei um dos meus capangas para ficar de olho nele. Descobri que, a cada poucos dias, há um caminhão entregando suprimentos para aquela fábrica abandonada que ele comprou. Furiosa, a megera exclama: esse cara provavelmente sabia da pandemia com antecedência? Geis, ainda no modo cobra venenosa, sugere: escute-me, ligue para ele agora e feche o negócio o mais rápido possível. Quando ele ganhar dinheiro, peça para ele nos dar uma parte maior. Enquanto isso, o protagonista chega à sua fortaleza com Zhan Shi e seus amigos. Todos descem do carro, e Zhan Shi, impressionado, comenta: uau, este lugar é inacreditável. É como uma fortaleza. O protagonista, rindo, responde: sim, essa é a primeira reação de todos. Um velho, com uma expressão sempre assustada, se aproxima e diz: Xiaoyan, você finalmente voltou. Shanshan, preocupada, pergunta ao protagonista: você está bem? Animado, o protagonista responde: não se preocupe. Sengbo e Shanshan, deixe-me apresentar os novos membros. O protagonista apresenta: este é Zhan Shi e seus colegas de classe, que serão nossos companheiros a partir de agora. Em seguida, ele apresenta o velho e sua neta: estes dois são Sengbo e Shanshan. Shanshan, sorrindo, diz: como o irmão Xiaoyan os escolheu como companheiros, sejam todos bem-vindos. O protagonista, abordando o velho, diz: Sengbo, por favor, leve alguns dos caras e mostre o lugar para eles. Explique nossas regras e regulamentos também. O velho, acenando com a cabeça, responde: pode deixar comigo. O gordinho, visivelmente preocupado, comenta: por que este lugar parece que chegamos ao norte de Mianmar? De repente, o amigo de Zhan Shi, que estava tremendo de medo no karaokê como uma garotinha, chama a atenção de todos: esperem aí. Ele pergunta, meio hesitante: você poderia nos fornecer algumas armas também? Podemos ajudar a defender este lugar. Com essa atitude, já se pode suspeitar quem pode ser o traidor. O protagonista, furioso, lança um olhar mortal para ele. O gordinho sábio interrompe, dizendo: ei, Yimin, não fique tão ansioso para conseguir armas. Acabamos de chegar, precisamos conquistar a confiança dele primeiro. O protagonista, desconfiado, responde: não se preocupem, vocês receberão armas em alguns dias. Olhando para Xishong, que ainda está desacordado, ele acrescenta: a propósito, os ferimentos dele são graves.
Devemos levá-lo à sala médica para ser examinado primeiro. Algum tempo depois, Zhanshi e seus amigos estão tomando banho. O gordinho, aliviado, comenta: "Ah, tão confortável." O medroso, ainda irritado, questiona: 4. Por que você me parou antes? Confuso, o gordinho responde: O medroso continua: "Se você não tivesse me parado, talvez já tivéssemos armas agora." Visivelmente frustrado, ele desabafa: "Dada a nossa situação atual, no melhor dos casos, estamos sendo protegidos, mas no pior dos casos, estamos praticamente sob prisão domiciliar aqui." Tentando acalmar o amigo, o gordinho argumenta: "Não fale assim. Afinal, ele nos salvou." O medroso, encarando Zhanshi, pergunta: "Qual é o passado dele? Por que nos salvaria?" Zhanshi, despreocupado, responde: "Ele não disse que alguém o contratou para nos proteger." O medroso continua a questionar: "Alguém o contratou? Quem o contratou? Ele nem nos diz quem foi. Quem sabe se está dizendo a verdade?" Com raiva, ele prossegue: "E olha como ele está tratando o Chong. Disse para monitorar seus ferimentos na sala médica, mas aquela sala é mais segura que uma prisão." Lembrando-se de onde Chong foi levado, ele sugere: "Vai saber se ele não está planejando colher os órgãos dele lá. Precisamos agir primeiro." O gordinho, ainda tentando dissuadi-lo, argumenta: "Mas e se estivermos errados sobre ele? Não estaríamos traindo nosso Salvador?" O medroso, com um olhar confiante, declara: "Eu prefiro trair o mundo do que deixar o mundo me trair. Se o que Xiaoyan disse for verdade, tomaremos essa fortaleza e assumiremos o controle." Com um sorriso perturbador, o medroso continua: "Além de nós e daquele cara Xiaoyan, só há um velho e uma garota jovem aqui. Enquanto Xiaoyan estiver fora, vamos capturar os dois. Aquela garota é bem fofa, poderíamos nos divertir com ela." Zhanshi se aproxima do medroso com uma expressão irritada, fazendo recuar e dizer, sem jeito: "Ei, relaxa, eu só estava brincando. Não leve a sério o que eu disse." Zhanshi, inocente, acredita e responde: "Ufa, terceiro, não me assuste assim. O apocalipse nem começou, e você já está pensando em atos sem lei." O gordinho também comenta: "Sim, se ele realmente quisesse colher nossos órgãos, já poderia ter nos trancado, especialmente porque ele tem armas." Zhanshi e o gordinho saem do banheiro, deixando o medroso para trás, que pensa: "Vocês não valem a pena conspirar. Em tempos caóticos, é preciso ser implacável. Uma vez que eu tiver sucesso, vocês dois podem ser meus lacaios para sempre." Enquanto isso, na sala, Shanshan e seu avô se aproximam do protagonista, que está sentado no sofá. O velho diz: "Xiaoyan, Zhanshi e os outros já estão acomodados. O gravemente ferido se chama Shen Chong, ele está deitado na sala médica agora." Seguindo suas instruções, todas as portas e janelas estavam seguras. O protagonista, rindo, agradece: "Obrigado, Sengbo. Você e Shanshan deveriam descansar um pouco. Quem sabe o que pode acontecer amanhã." De repente, o protagonista lembra de algo e, olhando para o velho e sua neta, diz: "A propósito, além de Shen Chong, fique de olho nos outros dois colegas de classe de Zhanshi. Tenho a sensação de que há um traidor entre eles." Ele então se dirige ao armazém e abre a loja do sistema para verificar os itens disponíveis. Escolhendo uma caixa verde, um clarão surge na sua frente, acompanhado por várias mensagens do sistema: "Fazendeiro do Apocalipse, caixa de suprimentos de nível 1, resgatada com sucesso." 2 pontos foram deduzidos, restam atualmente 18 pontos. Açúcar, óleo e proteína, caixa de suprimentos nível 1, resgatada com sucesso, 5 pontos deduzidos, restando 13 pontos atuais. A próxima mensagem aparece: "Dissuasão armada, caixa de suprimentos de nível 1, resgatada com sucesso. 5 pontos deduzidos, restando 8 pontos. O protagonista, impressionado com a quantidade de itens, exclama: "Oh! As recompensas dessas caixas são bem decentes. Embora não seja tão bom quanto gastar dinheiro livremente agora, no próximo apocalipse,
com a escassez de recursos, essas recompensas serão inestimáveis. Na manhã seguinte, vários carros avançam em alta velocidade até a base do protagonista. Figuras desconhecidas descem dos veículos, xingando e comentando: "Sim, eu confirmei, este é o endereço correto, certo?" Um dos figurantes, falando ao telefone, diz: "Ok. Vamos comer juntos quando eu voltar." Apontando para a entrada da fortaleza do protagonista, um deles grita: "É isso, arrombem essa porta imediatamente." Esse era o mesmo figurante que tentou entrar na frente do protagonista no trânsito, junto com o velho e sua neta. Os figurantes começam a chutar e dar porretadas no portão, tentando arrombá-lo, mas sem sucesso. Cansado, um deles se vira para o chefe e diz: "Chefe, essa porta deve ter 1 polegada de espessura. Com o que temos, não vamos conseguir arrombá-la." O chefe, irritado, cerra o punho e exclama: "Droga! Quem usa uma porta tão grossa em uma casa normal?" Gritando para seus lacaios, ele ordena que peguem as armas pesadas no carro. Ao abrir a caixa, encontram várias garrafas de bebidas. Rapidamente, eles começam a fabricar coquetéis Molotov e lançam-nos dentro da residência do protagonista. As garrafas começam a cair no terreno, causando pequenos focos de incêndio. Os bandidos, achando que estão vencendo, observam a casa do protagonista começando a pegar fogo. Shanshan sai correndo junto com Zhan Shi, o gordinho e o medroso traidor, gritando: "Rápido, apaguem o fogo." Preocupada, Shanshan comenta: "O irmão Xiaoyun estava certo, o desastre ainda não começou totalmente, e situações extremas já estão acontecendo." Nesse momento, o protagonista, com sangue nos olhos, chega junto com o velho, ambos totalmente armados e prontos para o confronto. Subindo a torre, o protagonista comenta: "Deixe-me ver quem está procurando encrenca." Na torre de vigia, ele observa os figurantes reunidos na entrada de sua casa, os mesmos que causaram o incêndio. Com um olhar atento, o protagonista comenta: "Esse cara parece familiar. Ah, é aquele do carro." O velho, ao seu lado, também reconhece: é o cara que teve um incidente de raiva no trânsito com a gente na estrada. Parece que a vista do velho está ótima, enxergando de tão longe. Ao perceber que há alguém na torre de vigia, os encrenqueiros se irritam ainda mais. Um dos figurantes grita: "Chefe! Eles estão lá!" O chefe, reconhecendo o protagonista, exclama furioso: "Sim, é ele! Aquele moleque!" Apontando para o protagonista, ele ameaça: "Ei, seu moleque! Sai daí ou vou queimar sua casinha de cachorro." O protagonista, mantendo a calma, responde: "Vocês têm 5 minutos para dar o fora com seus capangas, ou então." Os bandidos, enfurecidos, interrompem: "Hã? O que você acabou de dizer, seu pirralho? Você sabe quem é o nosso chefe? Pare de perder tempo com ele, ei! Tragam as outras 2 caixas de coquetéis Molotov." Nesse momento, a tela do sistema se abre, chamando a atenção do protagonista com uma nova tarefa emitida. Preocupado, o velho pergunta: "Xiaoyun, o que devemos fazer agora? Devemos disparar um tiro de advertência?" A nova tarefa aparece na tela: "Ameaça comum, objetivo da tarefa, sua base está sob ataque. Elimine a ameaça o mais rápido possível. Recompensa: 10 pontos." O protagonista, mirando, responde: "Tiros de advertência? Esses caras são claramente bandidos. A lei ainda não quebrou completamente, e eles já estão cometendo incêndios criminosos. Eles não se importam se alguém vai ser queimado até a morte." Determinando que não pode deixar esses criminosos soltos durante o apocalipse, o protagonista dispara, acertando o braço de um dos figurantes. O bandido grita desesperado: "Ah! Minha mão!" O protagonista, ainda focado, comenta: "Droga, errei o tiro. Fiquei enferrujado depois de viver uma vida tranquila por tanto tempo." Os bandidos, percebendo o perigo, entram em pânico: "Droga! Eles têm armas! E rifles de assalto ainda por cima!" Começam a correr, gritando: "Droga, retirada! Se cubram! Seu moleque, só espere! Droga!"
O protagonista, sem hesitar, responde: termine o que você começou hoje. Odeio esperar. E assim, começa uma saraivada de tiros, acertando pernas, cabeças, ombros, joelhos e pés. Os sobreviventes correm desesperados para dentro do carro. O chefe, em pânico, grita: dirija! Dirija rápido agora mesmo! O velho, com sua visão aguçada, observa: eles estão tentando escapar de carro. Mas o protagonista, confiante, diz: não se preocupe, foi por isso que peguei o rifle automático. Com precisão, o protagonista dispara uma rajada de tiros, atingindo o carro em fuga. Ele recarrega rapidamente, deixando o velho impressionado e pensando: a maneira como ele atira do quadril e recarrega tão suavemente. Mesmo durante o meu serviço, eu não era tão bom assim. Quem exatamente é esse cara? Depois de várias rajadas, o carro para, saindo muita fumaça. O protagonista, saindo do local do ataque, instrui Sandy Bo: chame Zhan-Shi e os outros para saírem e limparem. Parando por um momento, ele reflete: ainda estamos nos estágios iniciais do desastre. Que tal deixar esses caras se transformarem em zumbis e usá-los como prática para Zhan-Shi e Shanshan? Desceu da torre e disse: deixe para lá, Sandy Bo. Não vamos nos apressar. O velho questiona: vamos deixar esses caras deitados na estrada? O protagonista responde: sim, tenho outros planos para eles. Algum tempo depois, 2 carros estão em alta velocidade em direção à residência do protagonista. Dentro do carro está o velho babão da megera, dizendo: estamos quase lá, certo? As 2 periguetes estão no carro. Geis, animada, responde: acho que é no próximo cruzamento. A megera, desconfiada de Geis, pensa: toda vez que o Lin Xuxin está por perto, você faz esse teatro. Você realmente acha que eu não sei o que está tramando? Se aproximando da casa do protagonista, o velho fala: vou estacionar aqui e esperar você me avisar quando estiver lá dentro. A megera sai do carro e diz: ok, venha Geis, vamos. Geis, sem entender, pergunta: o que eu? Por que tenho que ir também? A megera responde: claro que você vai. Como eu saberia qual é a fábrica? Geis, reclamando: é só andar reto, você vai reconhecer na hora. Além disso, meus sapatos estão me matando. Depois de 2 quarteirões, estou acabada. A megera puxa Geis, dizendo: de salto ou não, pare de reclamar e venha comigo. Geis, relutando: ah não. Minha bolsa. Meu celular está lá dentro. A megera, continuando a puxá-la, fala: deixe no carro, eu tenho meu celular na minha bolsa. O velho gordão babão fica no carro, observando as 2 indo em direção à casa do protagonista. Ele liga para alguém e diz: ei, ei! Preparem todo mundo! O outro carro chega e ele continua: assim que meu carro ligar, me sigam. O carro cheio de capangas responde: entendido. Geis, indignada, questiona a megera: Jing Jing, por que você me arrastou para isso? A megera responde: você é uma velha raposa. Você realmente acha que eu cairia nas suas pequenas armadilhas? Geis, tentando se explicar: Jing Jing, você me entendeu mal. Eu me vesti assim para ter certeza de que consigo fisgar aquele perdedor, Juan Xiaoyonzan. Afinal, ele sabe sobre você e o Lin Xuxion. A megera, olhando para frente, comenta: ei, o que está acontecendo lá na frente? Geis, sem entender, pergunta: o que? Avistando vários cadáveres, Geis questiona, assustada: que diabos? O que aconteceu aqui? Um tiroteio. Ela agarra a megera e diz: Jing Jing, essas pessoas estão todas mortas. Talvez devêssemos voltar. A megera, observando os corpos e o sangue, comenta: parece que estão mortos há um tempo. Poderia ser que 2 grupos estivessem brigando pelos suprimentos do Jian Xiaoyonzan. À medida que se aproximam da casa do protagonista, Geis continua: Jian Xiaoyonzan, ele provavelmente não saiu vivo. Não que a morte dele importe, mas me pergunto se os suprimentos ainda estão lá. De repente, um dos mortos começa a se mover.
Geis e a Megera, ainda conversando, não percebem imediatamente o movimento. Geis sugere, talvez devêssemos apenas voltar e deixar o pessoal do Lin Xuxian cuidar disso. O cadáver, agora se transformando em zumbi, abre os olhos e levanta a cabeça. Enquanto as duas continuam a discutir, o zumbi começa a se arrastar em direção a elas. A Megera, sem perceber a transformação iminente, diz: vamos nos esgueirar até lá e ver se a porta da fábrica está trancada. A cena está pronta para um momento de tensão, com a ameaça dos zumbis se aproximando das duas personagens, que estão distraídas com suas próprias preocupações e discussões.